aí as demandas, né, desse componente curricular tão bacana que é o pensamento computacional. Já comecei aí a fazer a gravação da nossa reunião, tá? Para ficar sempre o registro, é o nosso histórico, é o nosso diário ou semanário, né, das nossas reuniões. E hoje, pessoal, a nossa reunião da Jornada 3 de 2025, a gente vai falar um pouco sobre variáveis, entrada e saída de dados e condicionais. Já deixei uma lembrança ali na tela para você, para, por favor, você já deixar aberto o seu portfólio, tá? Deixe aberto o portfólio, porque nós vamos fazer algumas anotações, gente, lá no slide, se não me engano, slide 11 e slide 12. Deixa eu conferir aqui, para falar bem certinho para vocês. Eu vou abrir aqui, vou até apresentar aqui para vocês rapidinho o nosso portfólio, né? Que tem aí o cronograma como cronograma base, né? Então, vocês estão vendo ali, ó, a reunião da semana de 20 a 24, então a gente vai ter algumas efetivações, algumas anotações na reunião de hoje, como está previsto, então, nesse cronograma do portfólio, tá? E onde vão ser as anotações? Vão ser aqui no slide 11, tá? Que é esse aí que vocês estão vendo agora, e o slide 12, onde você vai botar o print e o link do em ação da atividade que nós vamos desenvolver em grupos hoje aqui na nossa reunião, beleza? Então já deixa o teu portfólio aberto aí ao lado para você fazer algumas anotações na reunião, sobre a reunião de hoje, tá? E hoje a gente vai falar, então, justamente sobre variáveis entrada e saída de dados e condicionais utilizando a linguagem Python, ou perdão, Python não, a linguagem Python, né, no Google Colab. Então, está aí o nosso cronograma, gente, né? A reunião 5, né? Então, estamos aí na metade, exatamente na metade da jornada, faltando, então, mais 5 reuniões para nós concluirmos. E aí, os objetivos da nossa reunião de hoje. Eu vou pedir a gentileza, professor Bruno. Professor Bruno, boa tarde, querido. Poderia, professor Bruno, ler para nós os objetivos dessa reunião de hoje? Boa tarde, leio sim. Apresentar a proposta do curso e o projeto que será desenvolvido, EducaBot. Explorar o ambiente de desenvolvimento Google Colab, compreender e aplicar os comandos print e input, trabalhar com variáveis e tipos simples. Muito obrigado, professor Bruno. Então é isso, gente. Nós vamos ter alguns momentos aí de. Vamos começar, então, a desenvolver de fato a linguagem dentro do Python, né? A linguagem Python dentro lá do Google Colab, né? Vamos colocar de fato a mão na massa hoje, começar, né? Então, a nossa agenda de hoje é um acolhimento de 5 minutos para início de conversa e nossa experiência 10 minutos, fundamentando a prática e vivência 30 minutos, em ação e compartilhamento mais 30 minutos e queremos te ouvir 5 minutos. Primeiro, uma adivinhação aí, né? Vamos ver se vocês lembram, né? Eu sou o mais velho aqui dessa reunião, mas eu tenho certeza que alguns de vocês vão lembrar aí de alguns desses elementos aí, ó. Primeiro, eu fui muito famoso durante os anos 2000. E estava nos celulares de todo mundo e as pessoas passavam horas comigo. Gente, eu fritei um Nokia, eu fritei literalmente um Nokiazinho que eu tinha no celular com esse joguinho aí que era de fato um vício para todo mundo. Quem lembra do que eu estou falando? É o de cobrinha? Porra, Bruno, isso aí, cara. O jogo da cobrinha lá, ó. Até a telinha do Nokia aparece lá, ó. E o pessoal jogava isso direto. Nossa, isso era uma febre, isso era uma febre. Gente do céu. Isso não parava na escola, era um problema esse negócio do jogo da cobrinha, né? Segunda adivinhação, vamos ver se essa vocês lembram aí. Olha lá. Eu sou uma estrela de cinema. Moro na Amazônia e em 1997 quase matei a Jennifer Lopez. De quem que eu estou falando? Essa aí é só para quem assistiu. Esse filme virou uma sequência, virou uma grife, não, como é que eles chamam hoje em dia? Assim,
Oh, meu Deus, me esqueci agora, essa sequência do Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? Essas sequências de filmes assim. Esse aí virou uma sequência de filme não tão boa quanto o Senhor dos Anéis, quanto o Harry Potter, mas virou, né? Quem lembra dessa personagem aí? É Anaconda? Não. Chutando, não faço ideia. Mas eu Pô, lembro que tinha. O Bruno, Acertei? o Bruno tá matando todas, cara. Aí, ó. A famosa Anaconda lá, Jennifer Lopes olhando para ela lá, ó. Ela já atrás pronta para dar o bote, né? É verdade. Esse filme é assim, no mínimo, assim, um filme desprendido de qualquer realidade, para dizer o mínimo. Anaconda, né? E pior ainda, teve sequências, né? Teve sequências assim mais absurdas impossível, né? E o que é legal desses filmes assim meio trash, né? Que o pessoal faz de vez em quando, é que agora vai ter um remake, né? Vai ter um remake com atores aí, atores conhecidos, se não me engano, acho que até o Jack Black vai participar, não sei, mas vai ter um remake da Anaconda, né? Agora a terceira, eu acho que vocês vão adivinhar, pô, por favor, né? Vamos ver aí. Vamos ver lá. Eu moro em um castelo, sou meio mal-humorada, e a palavra que eu mais falo é nossa. Quem que eu estou falando? Mora no castelo? Do Castelo rá eu não sei o nome do personagem. Não é? Rose, lembra? Eu Natália, né? acho, eu acho que é a Flex, Zepeto. Celeste. Oi? A Celeste. Pô, Nathalie, isso aí, cara. Olha lá, Celeste, é isso mesmo. E o que que é nossa Celeste do Castelo rá Olha, é um filme, um programa, perdão, programa famosíssimo, ficou anos e anos assim no ar, né? Com o Mambert lá fazendo o tio, né? O Nino, que era fora de série, que personagem bacana. Aquela outra atriz que fazia aquela tia toda pomposa lá, que eu me esqueço o nome dos personagens assim, mas era um programa que chamava muita atenção, meus filhos cresceram vendo isso, e virou até um filme, né? Se tornou filme depois de um tempo, Castelo rá muito interessante, bacana para crianças e tal. Mas o que que essas três personagens aí têm em comum, gente? O que que essas três personagens têm em comum? Tudo é cobra, né? Igual o Python. É um ofidiário, é um ofidiário, uma criação de é um Instituto Butantan aí de personagens, né? Então, são as cobras e justamente para homenagear aí o nome da nossa linguagem que nós estamos estudando nessa jornada, que é a linguagem Python. Aí você lembra Python? Peraí, Python deve me lembrar ali a Python, né? Que é aquela cobra também grande, não tão grande quanto a anaconda ou a sucuri, mas é uma cobra grande também, e que de um tempo, de alguns anos para cá, se tornou praga na Flórida, nos Estados Unidos. As pessoas levavam, né, as anacondas, as pitons, para criar em casa como animal doméstico. Você acredita numa coisa dessa? Pois é, eles faziam isso e algumas escaparam e encontraram um meio natural muito próprio para se reproduzirem lá nos banhados da Flórida e tudo. Tem até alguns programas que eles fazem ali acho que no Discovery ou no Animal Planet, alguma coisa assim, caçadores de cobras, e são os caras caçando essas pitons que se reproduziram lá na Flórida. Mais ainda, pessoal, apesar desse símbolo das cobrinhas que vocês estão vendo ali, né, que é o símbolo do Python, apesar disso tudo, o nome não vem da cobra. O nome vem do grupo de comédia Monty Python, que é um grupo inglês de humor, né, muito famoso no mundo inteiro. Fizeram, além de programas que eles faziam na televisão inglesa, eles fizeram uma sequência de filmes sensacional, né, que são de humor, né, são filmes assim de muito humor, mas são filmes de um humor crítico da sociedade, então, e foram influentes aí em vários outros grupos de humor pelo mundo todo, né? O Cacete Planeta, de fato, tem claramente uma influência grande aí do Monty Python, mas então foi através desse nome Monty Python
que o Gideon Van Rossum, que é o criador da linguagem Python, lá em 1991, se inspirou e deu o nome da linguagem Python, né? Essa linguagem que a gente vai estudar a partir de hoje. De novo, gente, falando um pouquinho sobre o Python, né? Ela é uma linguagem tida como uma linguagem de alto nível na informática. Mas esse alto nível não quer dizer que seja uma linguagem altamente complexa ou que seja uma linguagem somente para pessoas de uma classe social mais elevada. Não, não é. É porque ela se aproxima e muito do idioma que está sendo utilizado com ela. Então, quando você lê uma programação do Python, você parece que você está lendo um texto, você está lendo um diálogo, né? Você está lendo uma conversa ali. Não, é uma programação. Então, por que é legal você ver o Python? Porque é uma programação que se aproxima muito da nossa própria fala. E isso, então, a torna uma fala, uma linguagem de alto nível na informática. Tá? Você já programou com Python? Se não, você conhece alguma outra linguagem de programação? Colega, se você já programou alguma vez com Python antes da nossa jornada, dá uma reação de joinha aí. Caso contrário, faz uma reação de nível. Bruno já. Nathalie, Flat. Rosiclé ainda não. Tá igual a mim, Rose. Mais alguém? Mônica já trabalhou com Python? Também não, Mônica. Natália, Zé Pedro. Acho que estamos. Mas, assim, alguma outra linguagem, Natália ainda não, alguma outra linguagem vocês já trabalharam? Tipo P5JS, lá o JavaScript, né? HTML, CSS. Aí sim, né? Já viram, já alguns colegas já trabalharam com outras linguagens, né? Então, o Python, gente, é justamente isso que eu estava falando para vocês. E cada vez que eu tenho mexido mais com Python, tem me passado essa impressão de ser uma linguagem assim um pouco mais tranquila de você trabalhar do que, por exemplo, HTML e CSS, onde a gente tem várias tags, vários códigos específicos, vários termos que são muito próprios dessas linguagens e que as tornam assim um pouco, precisa de um pouco mais de atenção e prática para que você faça elas de acordo, faça elas a contento. Já o Python, você pode ir escrevendo, e na medida que você vai escrevendo, e você vai utilizando também os termos próprios do Python, você vai tornando ele cada vez mais fácil para o seu dia a dia, né? Eu gosto muito, tenho gostado bastante do que eu estou conhecendo. É assim para você também, Flat? Como é que está sendo o Python para ti? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Tô achando mais fácil que a HTML, viu? Bem mais fácil. Não, Okay. não é assim, não é um fácil no sentido literal. Tem suas dificuldades. Mas, assim, a minha experiência com o Python é que ele aceita mais comandos de textos e, e tem uma boa biblioteca, né? Pelo menos no ambiente, porque o que eu conheço da Lura, né? A biblioteca que eles disponibiliza é muito boa. O professor que eu fiz lá o curso de Python com ele é um alemão, quem indico, né? Uhum. Python 3, se eu não me engano, que eu fiz. Mas é bom, é, é difícil, menos difícil do que o HTML. A Certo. fácil não. E tem um comando type que eu gostei muito, tipo, né, type, que eu posso dar o comando, se eu não souber o código, eu digito type, e aí ele me dá já o código para eu escrever embaixo. Então, Olha achei que essa parte muito boa. Esse aí eu vi lá com o Python 3, lá do Alura, que eu fiz curso com ele. Olha que legal que esse depoimento, né, Flat? E dentre outras coisas, você já nos deu mais um recurso. Você já nos ensinou mais um recurso. É só digitar type que ele já dá o, o código que você necessita ali para complementar a tua escrita, é isso? A tua sintaxe? Ou corrige?
Isso, por exemplo, tem mais ou menos eu digito o texto, né, as variantes, as variáveis, né? Aí eu digito, eu vou pegar o exemplo, olá mundo, mas eu não sei qual variável colocar dentro em Python, né? Aí eu digito Hum. type, aí ele já me mostra, já me Ah, diz tá. o que que eu vou fazer ali. E, Ah, ótimo. e, é, e aí tem a questão da sintaxe lá, o parênteses, né? Não pode ter espaço, né? Por que que coloca ponto, né? E tu tem que colocar um ponto, porque não pode ter espaço, por causa da linguagem. Diz o professor lá da Alura que por causa da linguagem ser binária, né? Então não pode existir um espaço. Mas é bem interessante. Depois, se alguém tiver a oportunidade de fazer esse curso, que é da Alura, né? A gente tem acesso, é Python 3, o nome. Está lá para o terceiro ano. Muito Uhum. interessante. E o professor assim, do nível do professor Fred para lá. Assim, muito Que bom. é isso? Muito bom, professor. Longe disso, mas muito obrigado, Flet. Muito obrigado pela consideração. E outra coisa interessante que o Bruno colocou aqui para a gente no chat foi isso, Flet. Ó, mostra qual o tipo primitivo da variável, bem isso que você falou. É o tipo primitivo, quer dizer, o início, a variável mesmo na sua raiz, né? Aquilo que ela é para você poder utilizar. Bacana. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, voltando, só reafirmando isso que a gente vê claramente aí na fala do Fletcher e também do trabalho dos colegas, como de resto, gente, como é que nós aprendemos uma linguagem nova? Praticando. Você só consegue praticando. Quando você vai aprender um idioma novo, seja ele inglês, francês, o italiano, enfim, alemão, né? Você só consegue aprender conversando, né? Praticando esse idioma. Assim é com os idiomas, com as linguagens da informática, né? A gente só aprende de fato escrevendo, praticando aquela linguagem, utilizando os termos, fazendo o curso como o Flet está fazendo lá na Lura, né? E aí consegue conhecer os novos caminhos aí. Muito obrigado, colegas. Vamos em frente, então. Pessoal, isso, portanto, né? Falando com relação a termos, com relação à sintaxe, com relação à escrita, né? Eu trouxe para vocês aqui agora, nos slides, nesse slide e nos próximos dois, eu trouxe um glossário, tá? Relacionado ao Python, com seus principais termos, suas categorias e os seus significados. Está nos slides 8, 9 e 10 do nosso roteiro de hoje. Ah, professor, queria ter né? Como é que eu faço para conseguir esse roteiro? Como é que eu faço para conseguir esses slides? Está aqui, gente, olha, todo convite de reunião que está lá na nossa página do Classroom, em todos os convites, eu deixo para vocês ali aquele link dos slides que são utilizados na reunião. Então, esses slides que estão sendo utilizados agora aqui nessa reunião, é só você apertar aqui nesse link que você vai encontrar esses slides que eu estou mostrando para vocês, os slides 8, 9 e 10. Fique tranquilo, eu não vou ficar aqui falando sobre cada termo, senão a gente não sai daqui hoje. Mas eu deixo aqui justamente como forma de você poder pesquisar e poder, assim, utilizar mesmo, até para fazer uma implementação baseado em principais termos ou elementos do Python. Você tem aqui nesses 3 slides, tá? Fica aí uma sugestão, né? Se você quiser fazer, nós já falamos de glossários aí durante a nossa jornada. Se você quiser fazer, então, uma implementação utilizando aí os principais termos do Python, como ensinar isso, você pode fazer isso no próprio Colab, fazer um Colab de glossários, né? E apresentar como implementação para os seus alunos, tá? Então, nesses 3 próximos slides, no 8, no 9 e no 10 é um glossário de Python, tá bom? Fundamentando a prática, gente, criar variáveis com Python é muito simples. Basta dar um nome
a ela e seguir esse nome de igual. Para exibir o nome do console, usamos a função print, tá? O que significa print em inglês? Print em inglês significa gravar, fixar, deixar fixado, deixar gravado na programação aquilo que você quer, como sentido para o elemento que você está colocando, a variável que você está colocando. Então, olha só esse quadro, esse primeiro quadro ali. Ó. Para executar uma célula, clicamos no símbolo de play. Quem se lembra, quem aqui utilizou já nas suas aulas de pensamento computacional ou já conheça o Scratch? Quem que já trabalhou com o Scratch aqui? Rose já trabalhou, Flat também trabalhou, tenho certeza, Nathalie, o Bruno deve conhecer, com certeza, Zé Pedro, Mônica, Natália, eu acho que isso é um conhecimento assim comum para a galera que já trabalhou, já fez alguma jornada de pensamento computacional, Scratch, junto lá com o Pandinha lá da robótica, né, são assim a base dessa programação, porque é a programação em blocos coloridos justamente para facilitar o conhecimento de programação para as crianças. Quando nós fazíamos uma programação no Scratch, né, qual era o primeiro bloco que a gente utilizava? Alguém lembra? Era o bloco que tinha uma bandeirinha. Por que esse bloco que tem a bandeirinha? Porque ali naquele bloco está escrito assim: quando a bandeira verde for clicada, quer dizer que ali começa a programação que você está fazendo no Scratch. Então, quando a bandeira verde é clicada, aciona a programação que você fez. Todos os blocos que você utilizou, né? O gatinho começa a deslizar no painel lá e tal, porque você apertou a bandeirinha verde, que dá o início à programação no Scratch. Aqui no Python, no Colab, né, é o play. É esse play ali que vocês estão vendo agora. Só que tem uma coisa que eu já vou adiantar para vocês antes da nossa prática. Quando você aperta o play, ele não começa imediatamente, assim que você aperta a programação, não começa a funcionar imediatamente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, gente, no Google Colab. Então, por conta de estarmos trabalhando no Google Colab, todo o acionamento depende dos servidores do Google. Então, a tua ordem parte do teu clique no play e vai para os servidores do Google, que aí sim vão mandar a ordem de volta dizendo assim, olha, pode tocar a programação aí, que foi o pessoal lá da turma TC que autorizou. Aí a programação começa a funcionar. O que eu quero dizer, resumindo, demora um pouquinho. Quando você aperta o play, ele demora, fica rodando assim, sabe? Fica rodandinho e tal. Daqui a pouco a programação funciona. É assim que ocorre quando você aperta o play. Normal, é desse jeito, tá? Para receber um dado que aguardaremos na nossa variável, nós utilizamos a função input, né? Então a gente manda um dado, né, para guardar na variável. Esse dado a gente chama de input. Qual é o input ali? Qual é o seu nome? Está aqui, ó. Primeiro a saudação, né? Olá, mundo. Detalhe, estão vendo aqui como está escrito saudação? Sem cedilha e sem tio. Por que isso? Porque o que é prioridade para o Python, mesmo ele autorizando, ele aceitando a escrita nele do português, o idioma primário do Python é o inglês. E no inglês a gente não tem cedilha, a gente não tem tio, a gente não tem acentuação nenhuma. Então, por isso que se escreve saudação ali, sem o tio e sem a cedilha. Tá? Então, aí você grava como print saudação e a frase que vai aparecer quando você começar o teu programa é Olá, mundo. Tá? Aí você coloca lá também para acionar o teu programa qual é o seu nome? É a primeira pergunta. Gente, isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com o chatbot. Lembra do chatbot da reunião passada? Quando a gente aciona um chatbot, olá, boa tarde, o que você deseja saber hoje? Né?
Hoje, digite 1 para história, digite 2 para matemática, digite 3 para geografia, né? Aí você bota lá, digite 4. Aí o bot não está programado para responder nada de resposta número 4, porque ele não tem nada programado para isso, mas ele tem uma resposta para isso também. Não entendi a sua pergunta. Poderia repetir, né? Então, isso é o início de uma programação de um chatbot. Então, você vai botando as perguntas, vai programando as perguntas que você gostaria que esse chatbot fizesse na própria programação. Lembra da reunião passada que nós procuramos fazer um esqueleto de um chatbot, como se a gente começasse a escrever ali, começasse a planejar um chatbot? Hoje a gente vai ver isso sendo desenvolvido na prática, então, tá? Então, vamos lá. Fundamentando a prática, queridos. Como podemos fazer o bot dizer: olá, nome da pessoa, qual é a sua dúvida? Existem 2 tipos de escrita, tá? Primeiro tipo, nome, input, entre parênteses e entre aspas, digite nome, 2 pontos, né? Depois, embaixo, você grava, né, o print, entre parênteses, olá, e abre aspas, olá, depois vírgula, abre aspas de novo, sinal de mais, espaço, nome, espaço, sinal de mais, fecha a primeira aspas, ponto. Qual é a sua dúvida hoje? Interrogação, fecha as aspas principais e fecha parênteses. Por que eu fiz questão de falar todas as sinalizações? Porque fazem parte da sintaxe do Python. Você não pode esquecer nenhum desses sinais, porque senão ele vai mostrar para você type error. E aí ele vai dizer, olha ali onde é que eu errei e tal. E ele ainda é mais bacaninha ainda. Ele pergunta assim: você quer que a IA te ajude? Né? E aí aparece lá embaixo explicando, né, aquilo que você possivelmente cometeu de erro na sua programação, tá? Então, por isso que é uma tipo de escrita um pouquinho mais complexo, porque envolve vários sinais de ortografia ou sinais de diálogo, enfim, né? Então, os pontos de atenção para esse tipo de escrita, gente, são os seguintes. São criadas 2 strings. O que é string? String é ponto de ligação, 2 ligações. String, ao pé da letra em inglês, é corda, né? Corda. A gente fala muito string quando a gente está falando de cordas de instrumento, corda de guitarra, de violão, enfim. Então, aqui nesse caso, são 2 strings, ou seja, 2 ligações que são concatenadas com uma variável. A primeira string com espaço e a segunda string começa com ponto final, né? Esse ponto final aqui, ó, é esse ponto final que ele está falando aqui, ó, esse pontinho final bem aqui, ó, tá? Eu botei ali a marcação da frase anterior, tá? Depois tem o segundo modo para a gente escrever isso, que eu particularmente acho mais fácil. Olha lá, ó. Peraí. Segundo modo, aí você tem lá o nome, o input, aí entre parênteses digite o seu nome, que está entre aspas, depois embaixo você grava, ou print, né? Parênteses, F, olha o F string quer dizer que você está fazendo 2 strings ali com esse F, tá? Então, olá, o nome da pessoa entre chaves, né? Qual é a sua dúvida hoje? Interrogação, aspas, fecha parênteses. Ponto de atenção nesse tipo de escrita é o seguinte, gente. Iniciamos com F, seguido da string completa, sem quebras, né? Então, sem espaço, sem deixar, vai escrevendo tudo junto. Para concatenar a variável, colocamos ela entre chaves, tá? Ou seja, a variável é o nome da pessoa. Vai variar, né? Então, por isso que você escreve nome. Vai funcionar com qualquer nome que for colocado na sua programação. Aí eu deixei essa observação aí, embola um pouquinho aí o visual do slide, gente, mas é um pouco proposital para chamar a atenção quando a gente abrir o slide para estudar. Ali eu estou falando da string, né? Uma string em Python é um tipo de dado que representa uma sequência de caracteres,
ou seja, texto. Ela é usada para armazenar informações como nomes, mensagens ou qualquer outro conjunto de caracteres alfanuméricos. Em Python, as strings são definidas usando aspas simples, aspas duplas, ou aspas simples triplas, ou aspas duplas triplas. Isso é quase um trava-língua, né? E são objetos imutáveis, que significa que o seu conteúdo não pode ser alterado após a sua criação. Tá? Então, isso que significa string dentro do Python. Tá, gente? O nome ali, fundamentando a prática ainda, né? Nome, input, digite o seu nome, barra invertida N, barra invertida N, isso quer dizer que você vai dar um espaço para que aquele retângulozinho da sua programação que aparece para você colocar o nome, venha, não fique ali do lado do digite seu nome. Ele venha para baixo. Então você dá uma quebra de linha, você dá um espaço a mais. Para que isso? Para a gente organizar a escrita da programação. Se a programação ficar muito embolada, os textos assim, uma linha bem embaixo da outra, né? São muitos textos complexos, são muitas frases, né, que você faz, você escreve, fica um pouco embolado para a pessoa que está lendo a tua programação entender. Então, sempre é legal você pular uma linha antes de escrever o próximo código, e na hora que a programação estiver acontecendo, ela vai perguntar, né? A gente printou, né? Digite o seu nome, e aí você dá um espaço para a pessoa colocar o nome mais abaixo, para ficar mais organizado, só isso. Senão, você pode deixar ali aquele retângulo. Esse retângulo que está aparecendo aqui, com a quebra de linha, você pode deixar ele aqui, onde ele aparece originalmente, se você quiser. Tá? É só para o caso de você querer uma quebra de linha. Detalhe, quando você coloca um texto muito grande, escreve um texto muito grande na programação, você pode fazer uma quebra de linha também, né? Por exemplo, vamos que Dom Pedro I estivesse fazendo uma programação em Python, e aí ele mesmo perguntasse para ele, escreva o seu nome. Ele não ia colocar só Dom Pedro I, né? Ele ia colocar Pedro, Manuel, Joaquim, Antônio, não sei o quê, não sei o quê. Que eles tinham assim, eles tinham uns 58 nomes, sei lá quantos mais. A monarquia era daquele jeito, né? Os reis lá, eles faziam, os nomes deles eram gigantescos. Então, imagina Dom Pedro escrevendo todo o seu nome aí na programação do Python, né? Ia ser uma loucura, ia ter que ter umas 20 quebras de linha. Desafio: criando saudações no chatbot. Esse a gente não vai fazer, pessoal. Nós vamos partir para o em ação em conjunto, em grupos, tá? Então, aí a ideia seria, individualmente, realizar as seguintes ações: fazer um bot perguntar o nome da pessoa e fazer o bot dizer prazer em te conhecer, nome da pessoa, né? Só que a gente vai fazer aproveitando aqui a ideia das condicionais. Pessoal, aqui agora vocês estão vendo a estrutura básica da programação que vocês vão tentar construir daqui a pouco. Nome, né? Input, digite seu nome, o print, né? O F, olá, né? O F-string, olá, nome, sobre o que é a sua dúvida hoje. Aí a resposta: escolha um assunto, né? Python, matemática ou história. O lower, ali no final do código, gente, escrito lower, quer dizer que você quer tudo em minúscula, para não atrapalhar. Se a pessoa for escrever lá na hora que ela perguntar para a programação, escrever lá Python, se ela escrever em letra minúscula, não vai acarretar problema, vai funcionar normalmente, tá? Então, você tem lá if. O que é if em inglês? If em inglês é se. Se a pessoa tiver como resposta Python, o que está printado como resposta no nosso chatbot? Está printado o seguinte: ótimo, vamos falar sobre Python. Se a pessoa escrever Python. Se a pessoa escrever matemática, aí é elif. O que é elif? Elif, né? A palavra elif é uma aglutinação de else
né? O tema else, que é também em inglês, if, e também se a pessoa perguntar sobre matemática, qual é a resposta que o nosso chatbot vai dar? Perfeito, vamos resolver umas questões de matemática. E se elif de novo, else if outra vez, a pessoa perguntar sobre história, qual vai ser a resposta do nosso chatbot? Que legal, vamos conversar sobre história, né? E, por fim, se a pessoa não perguntar sobre nenhum dos três, perguntar sobre física, sobre química, biologia, educação física, inglês, arte, o que o nosso bot vai responder? Não sei falar sobre esse assunto. E por que é necessária essa resposta também, a gente programar também essa resposta? Porque o chatbot, de um modo geral, não é para deixar ninguém no vácuo, né? Mesmo ele não sabendo a resposta, não tendo sido programada uma resposta para a pergunta que aquela pessoa está fazendo, o chatbot tem que conter uma resposta dizendo assim: olha, eu não sei do que você está falando. Poderia repetir? Também é uma resposta possível ali, né? E só para lembrar, nós falamos da Elisa, lembra da Elisa da semana passada? Que nós falamos sobre o Elisa, que foi o primeiro chatbot da história, quem lembra? A gente falou que o Elisa era um chatbot que emulava uma psicanalista. E de modo que as pessoas iam fazendo perguntas para a Elisa, e a Elisa reconhecia alguns termos que a pessoa digitava na pergunta que ela fazia, e ela respondia, trazendo do seu banco de memórias as respostas que já estavam programadas, e respondia a questão daquela pessoa. Gente, teve pessoas conversando com a Elisa durante horas, achando que de fato era uma psicanalista virtual. Nada mais passava do que um programa, um chatbot, onde foram programadas várias respostas de acordo com as perguntas que eram feitas para o programa. Entende? Agora eu fico imaginando, gente, isso tendo sido feito lá nos anos 60, não me engano, não sei se em 65 ou 67, alguma coisa assim, o tempo que esse programador levou para fazer esse ELISA e as condições que ele tinha para fazer esse trabalho, porque os computadores, do jeito que a gente conhece hoje, está longe de ser igual aos computadores que tinham lá nos anos 60, né? Aqueles computadores de fita magnética, não tinha nem aquele, como é que é? Disquete, não tinha nada disso, né? Eram aquelas fitonas magnéticas, banco de dados, não tinham nem megabytes, não sei como é que era a medida. Então, eles faziam assim uma coisa extraordinária. E por isso chamou tanto atenção na época, porque o Elisa ele tinha várias respostas programadas e voltadas para as perguntas que a pessoa fazia. O programa reconhecia alguns termos ou algumas frases que eram utilizadas nas perguntas que eram feitas e, a partir dali, respondia as pessoas, né? Então, foi o primeiro chatbot da história. Vejam, pessoal, que aqui o if, o elif, o else, que nós estamos vendo ali, são bem primários, são bem iniciais. Mas aí eu lembro o nome da nossa jornada. Qual é o nome da nossa jornada? Introdução ao Python. Por isso que nós não vamos, desde já, fazer diálogos complexos com o nosso chatbot, que a pessoa poderia chegar e perguntar várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas sobre Python, várias coisas sobre matemática, várias coisas sobre história. A gente vai fazer perguntas básicas de início de um chatbot. Simples assim, conseguindo isso, tá excelente. Tá bom, gente? Vamos em frente aqui, ó. Criando condicionais. Agora, em grupos, o que nós vamos fazer? Pensar em duas opções. Ali vocês viram, tinha Python, matemática e história. 3 opções. If, elif e else, né? Aliás, tinham 2 elifs. E pensar 2 opções sobre o tema sobre os quais o bot vai falar.
criar uma estrutura condicional para que o bot exiba uma resposta específica para cada uma das opções e também uma outra resposta caso o estudante não escolha nenhum dos temas listados. Ao invés de usar palavras, use números para identificar cada uma das opções, né? Se você quiser ouvir falar sobre história, digite 1. Quer falar sobre Python? Digite 2. Quer falar sobre matemática? Digite 3. Ou digite 4 para voltar ao menu inicial, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, pessoal. Então, a atividade é justamente essa. Para vocês seguirem, eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar certinho aqui para vocês. Tá. Esse. Deixa eu só ver se ele está partilhado aqui, que eu vou compartilhar ele com vocês. Enviar link. Eu, desde já, vou deixar aqui no chat um exemplo, tá? De um... Ele não está com números ainda, tá? Mas é um exemplo de um collab que foi feito, né, utilizando o Python. Já está aí no chat. Por favor, clique nesse link e faz assim para mim, dá um positivo para mim saber se você conseguiu acessar. Por favor, faça isso agora. Obrigado, Bruno. Valeu, Nathalie. Conseguiu, Rose? Valeu, Rose, obrigado. Natália, conseguiu, querida? Flat, obrigado. Zé Pedro, conseguiu? Mônica? Vejam se vocês conseguem abrir aí, por favor. Beleza. Então, gente, deixa eu mostrar aqui um pouquinho esse modelo para vocês que eu trouxe. É só um modelo de apoio, tá? É um apoiozinho. Então, vejam. Opa. Consegui aqui, está no meio. Tá meio... Ah, tranquilo, Natália, tranquilo. Tranquilo. Shit happens. Acontece, às vezes acontece. Então, tá lá, ó. Foi esse que eu passei para vocês? Não foi esse, né? Foi esse aqui? Por favor, agora eu me embolei um pouco. Qual que eu passei para vocês? Você mandou outro, Formadores Turma BD. Ah, tá. Que a saudação é Olá Mundo. Ah, esse aqui. Esse, né? Isso, prof, esse aí. Beleza. Então, vejam, quando a gente começa a fazer aqui o Colab andar, então, Olá Mundo, né? Aí você coloca o input, Roseni. Olá, o que você quer saber hoje? Né? Então, vou botar aqui, Fred. Aí dou o Enter. Olá, Fred, o que você quer saber hoje? Né? Então, aí você vai montando o teu Colab, a tua resposta, né? Mas eu não sei. Peraí, o que você quer saber hoje? Peraí. Olá, mundo, print, saudação, resposta, input. Deixa eu ver se é esse aqui. Está demorando para carregar um pouquinho. Eu acho que é o do segundo código, gente. Deixa só ele carregar, porque é aquilo que eu estava falando antes. Primeiro vai lá nos terminais do Google e depois ele volta autorizando a gente a andar com a programação. Deixa só ele ir e voltar. Vamos ver se é esse aqui que está funcionando. Às vezes demora um pouco, né? Depende da ligação também do que o Colab faz. Deixa eu ver esse outro modelo aqui, só um pouquinho. Vou ver se esse outro está funcionando. Deixa eu ver só aqui, só um minutinho. De fato, está demorando muito. Está demorando mesmo. Não é Bet, mas é time. Digite seu nome e pressione Enter. Tá. Deixa eu ver se é esse aqui.
Prof, aquele que você mandou ali, compra e venda na segunda parte, está funcionando, ele Está roda. funcionando, né? É que Sim. não estava rodando aqui, demorou. Ó, o meu ainda está carregando, menino. Um ou dois, ele fala da compra e da venda, ele Tá. responde. Tá ok. Mas isso eu só queria. Obrigado, Rose. Isso eu queria só mandar para vocês um modelo. Esse aqui, por exemplo, com números, ó. Não é bet, mas é time. Digite seu nome e pressione Enter. Aí eu botei Fred. Olá, Fred, o que você quer saber hoje? Qual o seu time favorito? Informe o número correspondente. 1, Corinthians, 2, Palmeiras ou 3, Flamengo. Eu não posso apertar outro número que não o 3, obviamente, né? Aí eu dou o Enter. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Flamengo até morrer. Então, não tem isso ali na frase. Mas então, esse aqui já está funcionando também com numerais. Vou deixar esse link aqui para vocês também, para servir de apoio, né? Para a atividade que vocês vão fazer a partir de agora. Espera aí. Apoio total era enviar um e-mail a qualquer pessoa pode ver, leitor, pedir para partilhar. Ah, não, esse aqui não está compartilhado. Esse eu não vou poder mandar para vocês, porque esse não está compartilhado. Ou eu faço uma cópia dele, só um pouquinho, gente. Faço uma cópia dele. Deixa eu fazer aqui, Ctrl C. Acho que eu faço uma cópia dele para vocês e mando esse aqui também já compartilhado, só um pouco. Deixa eu só ele abrir um novo aqui para mim. Oi, diga. Aquele primeiro tá funcionando aqui, normal para mim. Está funcionando normal? É que eu queria mandar esse aqui que tem com número, sabe? Tá? Deixa eu só ver se esse aqui vai ficar legal. Só um minutinho. Aquilo lá tem também com número. Tem também com número? Ah, então tá bom. Então já baseia também para vocês. Ótimo. Esse aqui eu já vou compartilhar, só um pouquinho. Legal, que bom. Só para ter mais um modelo para ajudar, né? Qualquer pessoa com link, editor, beleza, copiar link, concluído. Vou colocar aí no chat esse aí também. Ó. Beleza, esse aí também está editável, também vocês podem utilizar como modelo, que é esse aqui, deixa eu ver. Cadê? Eita, agora, onde é que eu abri aquele? Aqui. Esse mesmo, já está rodando normal, então aí eu boto meu nome, aí nem botei o meu nome direito, vou botar 3, beleza, já está dando as respostas, jóia. Então vou mandar aí para vocês o link, já mandei aí no nosso chat, tá? Então agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Deixa eu voltar lá no nosso roteiro. Então, vocês vão pensar em 2 opções de temas sobre os quais o bot vai falar, criar uma estrutura condicional para que o bot exiba uma resposta específica para cada uma das opções e também uma outra resposta caso o estudante não escolha nenhum dos temas listados, e ao invés de usar palavras, use números para identificar cada uma das opções, tá? Vamos fazer aqui umas salinhas para nós, para a gente conversar, bater um papo. Deixa eu abrir aqui as salas. Tá. Beleza. Tá, bacana. Então tá, gente. Vou botar um timer, né? A ideia é essa, vocês utilizarem esses modelos aí que eu passei para vocês e tentar montar, então, um chatbot com perguntas. Pode ser sobre componentes curriculares, pode ser sobre outros fatores da escola, pode ser sobre coisas que não são da escola. Vocês podem escolher, o tema é livre, tá? O importante é tentar montar um bot aí com essas características, tá bom? Então, vou mandar vocês para as salas agora. Quem não recebeu o convite, fica aqui na sala principal mesmo, tá? Então, lá vai.
Estamos saindo. Aí um dos colegas abre o Colab, abre um Colab novo para irem montando, tá? Para irem organizando, então, esse Colab com esse tema, beleza? Então, aí ficou, aqui na sala principal, vai o Bruno, o José Pedro, a Mônica e a Nathalie, tá? Vai ficar essa galera bacana aí. Eu acho que até o Bruno já está apresentando aí. Bacana. Legal, gente. Beleza. Boa Oi, tarde. pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Você? Eu abri, vou compartilhar aqui, ó, para criar, Aham. tá? Alguém quer compartilhar? Ou pode ser, posso fazer aqui. Depois eu compartilho com vocês daí, tá? Pode ser, Projeto. se vocês quiserem Pode ser? que eu monto, porque eu tenho bastante experiência com o Python. Eu não sou da turma daqui, eu só vim Sério? repor a aula, aham, eu sou da turma da Ah, segunda-feira. entendi. Mas eu tenho bastante experiência com o Python. Eu fui, enquanto o professor estava falando ali, meio que montando já como se fosse um roteirinho ali do boot. Se vocês quiserem, eu só preciso da temática para montar. Alguma ideia de temas? Então, eu não tenho ideia. Ia colocar disciplina mesmo, pensamento computacional, matemática, alguma coisa desse tipo. Você quer compartilhar o seu, então? Que o meu aqui ia começar do zero. Pode ser, pera só um minutinho. Uhum. A Mônica e o João não tem nenhuma ideia? Só um minutinho. O computador tá lento aqui. Meu Deus. Ele já vai aparecer. Vocês todos são de matemática? Eu sou de TI mesmo. Sou de sistemas de informação. Nossa, interessante. Você é de matemática? Matemática. Ah, é? Legal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu criei este até interessante para usar com os alunos. Deixa eu abrir aqui. Eu tava criando um. Aqui. Partilhou? Será a tela? Acho que partilhou. Não sei se vocês conseguem ver, que daí eu já deixei para escolher o tema. Deixei pronto para preencher já. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui, que é só para os alunos. A gente pode escolher matemática. Qual ideia vocês têm? Não sei, as disciplinas da escola mesmo. Porque, assim, semana passada fizemos um para consultar notas, sabe? As notas, as médias de disciplina. Então foi tipo, colocava a saudação e pedia a opção de qual disciplina ele queria consultar a média dele. Aí ele digitava lá, sei lá, 1 para matemática, 2 português e mostrava uma média. Ia seguir esse mesmo tema, sei lá, por mim. Pode ser. Não tem nada em mente. Pode ser. Você falou ali de matemática. Coloca matemática e pensamento computacional ou programação, não sei, as disciplinas que tem. Vou colocar matemática, então. Uhum. Deixa eu só anotar aqui. Programação. E só os dois? Coloca. Qual matéria mais envolve o curso, né? A temática do formadores? Acho que é pensamento computacional que tem, matemática 2. Pelo menos que eu dou Python com eles, né? Esse modo, essa unidade de introdução ao Python é nessas duas disciplinas. E é matemática 2. E eu vou colocar aqui matemática. Beleza. Deixa eu
Já botando aqui uma saudação criativa. Deixa eu Coloca pensar. assim, bem-vindo ao chatbot, aí inventa o nome. Programa Bot. Pode ser, bem-vindo ao programa Boot. Programa Bot. E daí. Fiz uma cópia de um arquivo aqui, senão a última vez que eu tentei na outra turma compartilhar e já ir programando, ele travou tudo. Eita. Mas é certeza, é meu computador. Todos vocês são aqui de Curitiba? Não, sou aqui do norte do Paraná, de Bandeirantes, perto de Nossa, Londrina. Eu morei em longe. Curitiba, bem longe, dá uns 500 e poucos quilômetros. Depois que eu me formei, eu fui para Curitiba, morei aí um tempo, uns 3, 4 anos. Eu nasci aqui, fui criada aqui. Aí, Tá, deixa eu só. Eu vou fazer, pode ser de geometria? uhum. Deixa eu ver. Peraí, que foi. Meu Deus, acho que escrevi demais. O programa Boot. Nome Enter. Vou compartilhar aqui, Bruno. Aí você vê se tá tudo certo e vê se ele vai dar certo. Se quiser mudar alguma coisa, eu vou compartilhar como editor, tá? Tá bom. Boot. Peraí que eu acho que faltou. Só ali no final, ok. Faltou terminar. Vê se foi. Acredito que tenha dado certo. Eu tinha faltado ali o. Que eu não sei por que tá aparecendo isso aqui. Clica ali. Aí. Aí foi. Escolheu.
Perfeito. Fechou, foi até tranquilo. Achei mais fácil de fazer do que o da semana passada. A gente deu uma. Se bateu por causa da semana passada. É, Se quiserem fazer alguma alteração, podem fazer, tá? eu alterei umas coisas, mas não atualizou aí. Não atualizou? Peraí. Acho que não. Olha, Mas ele só. apare... Deixa eu rodar o código de novo. Uhum. Ó, digite, vou colocar Bruno. Tá. Qual que você escolhe? 2. 2. Python. Você escolheu Python, excelente. Python é uma linguagem de programação muito popular. Nós estamos usando Python agora mesmo para fazer esse tipo de funcionar. Legal. Deixa eu colocar uma coisa bem aleatória. Uhum. Um número aleatório para ver se ele vai imprimir a mensagem. Desculpe, esse número não consta. Eu poderia até mudar. Vou botar aqui. Esse no else, esse número não consta. Eu poderia colocar esse conteúdo não consta? Coloca. Não identifiquei essa disciplina, sei lá, essa Pode disciplina ser. inválida. Desculpe. Disciplina inválida. Pode ser. Ups. Disciplina inválida. Código inválido, porque, sei lá. Pode ser. Acho que até melhor. Código inválido. Vamos ver agora. Opa. Ops, código inválido. Legal. Lá no cabeçalho, na saudação, ficou uns espaços, olha. Peraí. Só isso aí que eu tinha mexido. Aham. Bem-vindo ao programa. E o espaço antes do B também, no comecinho, o primeiro espaço. Aham. Aí. Deixa eu... Eu tinha colocado o P e o B do programa bot maiúsculo. Pode ser. Ele aparece aqui. Deixa eu ver. O P E o B. Aí, isso. Dois. Ótimo. Matemática básica de ciências. Eu acho que ele não tá atualizando pra mim, sabia? Que você... Então, Deixa eu ver se eu já salvo ele aqui. Não, ele vai salvar automaticamente pra mim. É que ele tá aqui, falha ao guardar automaticamente. Esse ficheiro foi atualizado. Agora eu tenho que clicar. Tô vendo você. sério? Guardar alterações. Agora foi. Mais alguma coisa, Bruno? Ali no menu, nas opções, é costume meu, onde está matemática, 2 Python, eu gosto de colocar um hífen também, para dar mais cara de menu, sabe? De opção. Uhum. Você pode colocar, agora eu entendi como que altera aqui. Ah, é? Uhum. Tem que aceitar todas as alterações. Entendi. Eu coloquei. Deixa eu ver aqui se ele vai aparecer. Vou dar um louco, apertar um F5 aqui. Uhum. Será que apareceu? Apareceu. Apareceu sim. Uhum. Deu certo. Isso aí.
Ótimo. Dá um print aí, Bruno. Deixa eu Aham. dar um print aqui. Eu não sei se vocês abriram lá no portfólio de vocês a Mônica e o José, que vocês têm que colocar sempre a fotinha lá. Eu não tava colocando, graças a Deus eu tinha o contato da menina que ela sempre tira o print. Mas tem que colocar. Então, se vocês entrarem ali no código que eu mandei, vocês conseguem tirar um print. Eu tirei aqui também. Eu tirei aqui já. Tudo certo. Eu acho que sobrou tempo pra gente. Deixa eu ver quantos minutos faltam. 3 minutos. 3 minutos. Se você quiser, você pode apresentar, Bruno. Tá bom. Eu não sei se o professor, que a turma aqui de vocês é bem pequenininha, né? O quê? Não entendi, perdão. A turma de vocês é bem pequenininha. Aham. A turma de segunda tem umas 20 pessoas. Sério? Então dá pra... Caramba. Às vezes nem dá todo tempo de todo mundo falar. Nossa. Meu primeiro formadores, esse aqui. Nossa, eu já faço bastante, uns 2 anos já tô fazendo formadores. Mas esse eu gostei bastante. Entendi. Eu comecei a dar Professor, aula muito em bom. agosto. Nossa, então. Mas dizem que dar aula no norte do Paraná é melhor do que dar aula em Curitiba. Por quê? Porque as turmas são menores. São tipo 15 alunos. Não Aqui passa a gente tem disso. 50. Nossa! Como que controla a sala? Assim, segundo e terceiro ano é bem tranquilo de você dar aula. Mas primeiro eles são bem agitados, assim, pra dar aula. Nono, primeiro ano. Então eu sempre tento pegar aula nos segundos e nos terceiros. Entendi. Terceiro, eu dou aula pro 6º ano, pro primeiro e pro terceiro. Tem 2 primeiros. Os primeiros anos eles não fazem nada. Fica no celular, ou finge que fazem a aula do Alura, mas sei que eles não fazem nada. O 6º ano faz, são bem bonzinhos. E o terceiro também. O problema é só o primeiro. Eles têm bastante interesse, os terceiros anos. Muitos querem trabalhar com isso, então eles... O que eu tô fazendo, assim, que eu achei que melhorou o engajamento, não sei se a tua escola tem os Chromebooks. Aí eu levo o Chromebook pra sala, passo a aulinha do Alura ali na televisão, né, no Educatron, e daí eu vou acompanhando e vou parando nas partes que eles têm dúvida. Aí eles vão montando o código, eu deixo eles mais em aberto, assim, não tão fechado como a Alura, pra eles montando, tipo, algo que seja do interesse deles. E as aulas que o professor dá também tem sido bastante, me ajudado bastante. Né, professor? Gente, só para lembrar, não esqueçam de fazer o print, tá, da tela desse collab que vocês elaboraram aí, e se possível mande o link entre vocês para colocar o link lá também, tá bom?
E aí as aulas, estava falando, as aulas do professor têm ajudado bastante na questão de montar. Ai, que bom. E falando em questão de montar, já acabou também na escola de vocês já o Saeb ou ainda vai ter? Já foi, graças Já a Deus foi? já foi. Na Enfim, né? escola, não sei ainda. Outro grupo lá falou legal. Estamos 80 quilos mais magros, chega de. Nossa, eu dou aula de recomposição também, e daí é bastante recomposição, tem muito do Saeb. Essa a recomposição é para o Saeb. Estava ficando quase malucos, assim. É porque é o mesmo. Perdão. É o mesmo tema, né? Seguido. Você tudo bem, tem que ter um foco, mas nossa, tá nisso aí desde o início do ano, né? Caramba. Nossa, a gente tava. E é uma coisa que foge assim das nossas mãos. É algo que os alunos tinham que realmente fazer, mas na escola que eu trabalho, nas duas, deu tudo certo. Assim, os alunos realmente Ai, se que bom. empenharam. Ai, que bom. Então, já vou, falando em deu tudo certo, eu vou deixar vocês falarem, então, já o pessoal aqui da sala principal, já falar, então, o que vocês planejaram nesse chatbot que vocês conseguiram fazer nesse tempinho tão rápido que a gente teve aí. Uhum. Pessoal, já está compartilhando aqui, né? Tá sim, Bruno. Tá? Esse é o da Nathalie, mas vou deixar aqui, tá? Vou apresentar pela tela dela. Nós fizemos um chatbot, demos o nome para ele de Programa Bot, tá bom? Okay. E a temática dele foi igual o chatbot da aula passada. Por exemplo, para eles consultarem as notas das disciplinas, né? Então, no caso, escolhemos matemática e Python, e aí um para escolher matemática e 2 para Python. Certo. Aí bota lá o nome da pessoa, né? Uhum. Isso, vou fazer o do professor, então. Ok. Vou colocar Fred aqui. Oba! Informe o número. Qual conteúdo você tem interesse em saber? Número 1. Número 1. Você foi lá embaixo. Uhum. Você escolheu matemática. Ótimo. A matemática é a base de muitas ciências. Podemos usá-la para resolver problemas do dia a dia ou entender o universo. Pô, mas esse bot ficou no capricho, hein, cara? Pô, tem um texto aí pro cara já ficar, nossa, tô ligadão, quero saber mais de matemática. Bom, bacana. Estimula, né? É um bot que, veja, gente, que, assim, muito obrigado, o grupo ficou bem bacana, o planejamento, eu vi ali, a programação ficou bem interessante também. Pode voltar um pouquinho ali em cima na programação, por favor? Aham. Eu até criei, professor, enquanto o senhor falava, eu fui criando como se fosse para os alunos preencherem e eles criarem os deles. Se quiser, depois eu compartilho o link, depois que eu deixar tudo prontinho, e o senhor pode compartilhar para o pessoal usar na sala. Achei bem interessante. Por gentileza, muito interessante isso. E quanto mais interatividade tiver com o aluno nesse tipo de trabalho, melhor. Porque a gente não só enxerga a capacidade deles, o desenvolvimento deles na escrita do Python, mas também você tem essa interação ali muito bacana, legal com eles, né? Muito interessante. Olha lá, pergunta 1, aí você tem lá os prints, né? Vocês colocaram mais de um print. Tá certo. É o diálogo em si, né? Dependendo daquilo que, como eu falei ali na prévia, né? Vocês colocam prints, diferentes prints, dependendo da pergunta, né? Interessante, cara, muito interessante. E o else de vocês é, ops, código inválido. A ideia do Bruno. Legal. Legal, é isso aí. Ops, código inválido. Que é uma linguagem também da criançada, da garotada, né? Não sei, pode dizer assim, deu ruim. Uma resposta do else dele pode ser deu ruim, né? Alguma coisa assim nesse sentido, do jeito que eles falam, né? Parabéns ao grupo. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí, queridos. Valeu. Vamos ver então o outro grupo, o que conseguimos lá com os colegas lá do grupo da sala ao lado. Eles ficaram muito tempo sozinhos lá, mas eles ficaram comportadinhos, viu? Nossa, eu acho que essa turma está de parabéns também. Não precisa chamar responsável, não. Eles ficaram bem comportados na sala do lado. Quem que vai apresentar para nós aí? Rose, Fletcher, quem que estava lá também? Prof, deu uma travada aqui, deixa que eu já compartilho.
Tranquilo. Não, tranquilo, Rose, sem problemas. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, prof, nós, como a gente estava aí com muita coisa, né? Só ouvindo Saeb, 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 a gente resolveu fazer um Não sei chat por do que Saeb. resolveram usar o Saeb. Legal. Boa. Vou fazer que nem a colega. Vou falar o Vamos por Fred, Fred. deu um enter. Aí, ó. Qual que é mais fácil, prof? Matemática, Matemática, português ou ciência? 3. 3? 3. Ciência da natureza. Vamos ver. Parabéns, Parabéns. você pode ser Você pode ser. cientista ou biólogo. Oh, caraca. Que moral, cara. Pô. Aí sim, né? Parabéns, você pode ser cientista, biólogo. Ah, que interessante, cara. E o que é legal é que quando você dá essa disponibilidade para o aluno desenvolver esse tipo de diálogo e utilizando as perguntas, como eu falei no outro grupo também, né? Eles vão utilizar fatalmente em algum momento, eles vão utilizar a linguagem que eles usam mesmo entre eles, né? Entre a comunidade deles, dos jovens, o bate-papo deles do dia a dia, enfim. E isso é muito legal, deixar eles utilizarem aí a criatividade nesse sentido é bem interessante. Pô, bacana para o grupo também. Parabéns aí ao grupo. Legal, legal. Valeu, gente. Muito obrigado. Vocês pegaram aí o espírito da atividade, a natureza, e fizeram a contento. Muito obrigado, queridos. Voltando ali para o nosso roteiro, gente, continuando agora a nossa reunião, deixa eu abrir aqui o nosso roteirinho. Deixa eu abrir aqui para a gente já partir para os finalmente. Então, vamos lá. Fizemos o nosso compartilhamento. Acontece na escola. O que acontece na escola, professora Rosicléia? O SAEB, de 20 a 31 de outubro, pessoal. Então, está acontecendo durante esse período, em diferentes momentos, né, de acordo aí com todo o trâmite aí logístico, né, das escolas aí nesse período de 20 a 31 de outubro, o SAEB 2025, tá? Hora de registrar, né? Vamos colocar agora lá no portfólio, vou dar aí esses próximos 7 minutos para vocês, por favor, registrarem agora lá no portfólio de vocês, para não deixar acumular. Façam isso agora, por favor. Vou deixar aí um tempinho para vocês irem fazendo. Enquanto isso, eu vou falando um pouco mais aí sobre o que nós fizemos, então, na reunião de hoje. Nessa reunião, gente, nós vimos como criar variáveis, usar funções input e print e como concatenar textos e variáveis. Também aprendemos a usar condicionais if, elif e else. Hoje, você ensinou o computador a se apresentar, a conversar com você e até a escolher respostas diferentes de acordo com o que você digita. O que isso te faz pensar sobre o poder humano de criar vozes e personalidades através do código? O que isso te faz pensar sobre o poder humano de criar vozes e personalidades através do código? Para mim, eu só penso numa coisa, gente. Quando eu escrevo, quando eu leio sobre esse negócio de a gente ainda dá as orientações para a máquina, eu só lembro de uma coisa. I'll be back. Né? No Schwarzenegger, grandão lá, Exterminador do Futuro, né? Que é o mote da série, né? Justamente as máquinas começarem a criar essa consciência própria e poderem, então, se comandar e, de fato, se voltar aquilo que elas imaginam, então, que é o que prejudica tanto o planeta, que é a raça humana, né? Então, de fato, é bom a gente ter aí nesse controle e poder programar aquilo que a gente quer que as máquinas façam, né? Ensinar as máquinas a responder de acordo com a nossa intenção, com a nossa necessidade, né? Eu não sei o que vocês pensam disso, e essa relação de programação e de
proposta de construção de conhecimento com as crianças utilizando esse tipo de ferramenta. Será que isso é possível durante a aula de pensamento computacional ou qualquer outro componente curricular? O que vocês acham? Mônica, Zé Pedro, Natália, Bruno, o que vocês acham? Acho que é possível? Nathalie, Plat, ou não é? Acho que é possível, né, prof? Mas, né, a gente tem uma grande preocupação. Eu estava vendo aí também, né, a questão da IA é bem complicada, como a gente estava falando na aula passada também, né? Que a preocupação maior é que deixa a gente muito. Tudo bem que você precisa dar um prompt, né? Você tem que fazer, Sim. você tem que pensar como você faz os questionamentos para a máquina. Mas, de qualquer forma, meu Deus, eles vão jogando isso, vão automatizando isso, gera uma certa preocupação, porque parece que a gente não consegue mais pensar, né? Que você procura sempre uma resposta pronta. É verdade, verdade. Você está sempre procurando uma resposta pronta. Oi. Acho que tem que ir procurando a resposta até a inteligência artificial achar complexo, né? Ela falou assim, não consigo por causa da complexidade da pergunta. E tem, né? Recentemente eu fiz uma comparação dos aplicativos que tem à disposição de IA e algumas questões que coloquei. A maioria deram certo, a maior parte, né? Mas teve as mais complexas, aquelas que exigem que estavam complexas, né? O computador respondeu, não, tinha que ser a mente humana. Não conseguiu substituir. Até o pessoal fala, ó, quando é muito complexo aí, é a mão humana que tem que entrar em ação, né? Através de mudando o algoritmo, ou corrigindo o algoritmo, para ver se funciona, consegue responder a complexidade. Mas a complexidade ainda vai ficar com a gente. Eu acho que a complexidade, resolver problemas, fica conosco. Perfeito. Obrigado, Flet, pela contribuição. Rose, obrigado pela contribuição, colegas. Falando em contribuição, peço que vocês, por favor, agora acessem o link que eu acabei de colocar aí no chat e respondam o nosso formulário da reunião de hoje. Vê se abriu o formulário aí, por favor. O pessoal ontem estava tentando abrir, estava abrindo o formulário preenchido. Veja como é que ele está aí quando vocês abrirem, por favor. O formulário, quando o pessoal tentava abrir, estava preenchido, meu Deus. Podem abrir, responder, né? Por favor. Professor, não sei porquê, mas no meu aqui não apareceu no chat. O senhor poderia Não apareceu? reenviar? Vou mandar sim. Prof, ele Oi. Travou, Rose. Diga. não está compartilhado. Ah, não está compartilhado? Eita. Espera aí. Gente, eu vou mandar um link aí de novo. Se porventura, vou mandar outro link, tá? Se porventura ele tiver preenchido, é só vocês apagarem ou escolherem outra opção e preencherem por cima, não tem problema, tá? Vê como é que está abrindo aí para vocês. Professor, deu certo. Deu? Ai, que bom. Deu certo. Para mim aqui deu certo. Bom. Legal. Eu já mandei esse probleminha lá para a coordenação, que quando a pessoa acessa o formulário de avaliação da reunião, ele já vem preenchido. Ô, louco, aí não dá. Né? Tem que ser aquela opção que o formulário já vem em branco e todos podem. Valeu, obrigado, querida. Obrigado, professora Mônica. Quem for terminando aí igual a professora Mônica fez, por favor, dá um ok para mim, ou então dá uma reação de joinha, tá? Obrigado, professor Bruno.
Obrigado, professora Rose. Opa, obrigado. Meu Deus, o que está vendo? Espera aí. Minha internet aqui está dando crepe. Agora vai. Ah, foi. Pronto, tirei um print de vocês. Deixa eu tirar de novo que deu errado. Estou tirando um print aqui da gente, espera aí. Agora foi. Legal. Prof, eu deixei ali o template para quem tiver interesse de usar em sala de aula. Você pode só pedir aí para os seus alunos alterarem. Ah, tá. Pô, obrigado, professora Nathalie. Gente, a Nathalie deixou um template aí no chat, né, Nathalie? Tá ali, ó. Deixou contribuição Isso. bem legal aí da Nathalie, ó. Deixa eu ver, ela colocou aqui o template. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ela deixou aqui pra gente, ó. Coloca a saudação criativa, template do bot, tá? Então, quem quiser utilizar, Nathalie deixou aqui completo, que foi o trabalho dela, o Bruno e o outro colega, né, do grupo deles ali, tá bom? Então é isso, galera. Quero agradecer muito a participação de todos, de cada um de vocês. Desejar um excelente final de semana, que Deus abençoe, que seja um final de semana bacana, com bastante descanso, ou as atividades que vocês gostarem de fazer mais. Até semana que vem, tudo de bom, que Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, viu? Até mais, queridos. Bom fim de semana, pessoal. Boa Tchau. tarde. Tchau, tchau. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau.